Perfeito, né? Isso aqui eu vou poder chamar de locução? Não, porque isso aqui é uma informação com verbo. Eu vou chamar de oração. Mas ela está funcionando como um, já que dá uma característica da boneca. Beleza, né? Fica clara essa relação. Essa construção, portanto, é uma oração adjetiva, é um modificador nominal. Sabe o que é que o CESP perguntou uma vez? Destacou, por exemplo, a estrutura que ganhei e afirmou que ganhei é um modificador nominal em posição intercalada. Aí vamos recapitular de acordo com a nossa linguagem. Ele funciona como um modificador nominal, né? Se relaciona com boneca, dando uma característica. O que é uma posição intercalada? Não é uma posição que interrompe? Eu tenho uma boneca, ela é de porcelana, essa construção aqui está intercalada, batata. Isso aí é um modificador nominal em posição intercalada. Eles poderiam perguntar de outra forma. É um modificador nominal oracional em posição intercalada. Não é isso? Gente, é porque existem mil e uma maneiras de preparar a Neston. É você que tem que inventar a sua. Eles apresentam as questões. Você não muda a teoria. É a mesma teoria. É a forma de lhe perguntar que vai problematizar a situação. Afinal de contas, você não tem vagas para todos, né? Fora a Caixa Econômica, que parece que todo mundo vai fazer esse chamado. As inscrições ainda estão abertas. Olha, o pessoal de engenharia chega a receber quase 10 mil reais. Mecânica, elétrico ou civil. E o pessoal de nível médio, no segundo ano, chega a ganhar uns 5 mil. É um salário excelente. Olha, um dos nossos professores, pelos adicionais, porque você verifica os adicionais na questão de salário. Ele tem 2 anos, ele recebe 5. Ele tem 2 anos. Todo mundo entra, o médico, todo mundo entra junto, igual. Aí você tem os cursos que eles investem muito. Ele ganhou função. E ganhar função depende muito da pessoa. Depois dos anos. Não tá ruim, não. Gente, eu acho, gente, olha a coisa abençoada que é você trabalhar em banco. Você é treinado para não explodir. Porque eu nunca vi, gente, esse banco é muito sangue de barata. O mundo está... E o cara está ali naquela... Ele consegue atender a 10 clientes, atender a 20 ligações. Gente, eu quero chegar a esse grau. Não, e tem algumas agências, o Santander, não é possível, deve ensinar, deve dar alguma injeção. Nunca vi a forma como todo mundo conhece o nome de todos os clientes e ainda dá um apelido. Eu tinha uma gerente que me chamava de Rô. Eu cheguei no primeiro dia, Rô, ô linda, o que você acha de nós fazermos uma aplicação? Não, e no interior às vezes você trabalha menos, você volta para casa 2 horas da tarde. Vamos aqui. A boneca era de porcelana? É qualquer boneca? Não. É uma boneca que eu ganhei. Não, era qualquer boneca que era de porcelana?
Não, era aquela que eu ganhei. Eu especifico, não estou especificando. Aí uma questão muito recorrente é, poderíamos colocar uma vírgula aqui, uma vírgula aqui. Ó como fica bonito. Não fica bonito, gente? Assim como a frase, o sol que é uma estrela nos ilumina, a frase, a boneca que ganhei era de porcelana, poderia ter aí essa estrutura separada por vírgulas. Verdade? Quem acha que é verdade, levanta a mão. Tô reprimido. Notem só. Saber que é a boneca que ganhei é importante? Saibam uma coisa, eu não posso separar por vírgula nada, absolutamente nada que seja importante. Tudo que é importante vai ter que estar ali, olha, grudadinho. Se é essencial, posso separar não. É diferente de o sol, que é uma estrela, nos ilumina. Eu tenho quantos sóis? Eu estou falando daquele, que é o único que eu tenho. Eu preciso retirar essa explicação, eu posso retirar essa explicação, não posso? Se eu posso retirar essa explicação, significa dizer que eu posso apresentar vírgulas. Exatamente. É justamente que ganhei que está especificando. Então, essa informação que está funcionando como um adjetivo, essa informação que apresenta para mim um verbo, ela está exercendo um papel de restrição. E se eu estou restringindo, eu posso colocar vírgula? Jamais. Ou de baixo, olha como é que fica embaixo. Qual a informação central? Alguma coisa nos ilumina. Que coisa é essa? O sol. Saber que ele é uma estrela é uma informação essencial ou periférica? Periférica. De qualquer sorte, essa informação periférica está dando uma característica do sol. Eu tenho o, que é um determinante, sol, que é o meu nome, e que é uma estrela, que é um modificador. Essa estrutura que está na posição de um modificador nominal, não é um modificador nominal qualquer. É um modificador nominal que tem um verbo, por isso eu vou chamar de oração. É um modificador nominal que dá uma característica ao substantivo, por isso eu vou dizer que ela é adjetiva. É uma informação que apenas explica, não limita, por isso é explicativa. E já que ela só está explicando e não limitando, eu posso colocar vírgulas. E é uma questão muito recorrente, tá? Olha, o problema é que às vezes você tira, não faz falta, mas muda a informação. O que te leva a um outro formato de pergunta. Eu posso colocar vírgula mantendo correção e sentido? Se ele indicar que eu posso colocar uma vírgula mantendo o sentido, já fica com o pé atrás. Nunca se mantém sentido com a vírgula. Você, no mínimo, altera sentido e, às vezes, compromete correção. Deu para entender direitinho? Beleza. Gente, essa estrutura sozinha tem sentido? Que é uma estrela. Ela não é uma informação dependente do sol? A de cima não é uma informação dependente da boneca? Eu vou dizer que elas são dependentes ou independentes? Dependentes. Dizer que elas são dependentes é dizer que elas são subordinadas. Eis aqui na boneca, a boneca que ganhei, eu encontro uma oração subordinada adjetiva e que é uma estrela, é uma oração subordinada adjetiva. Identificar isso depende de minha interpretação de texto, de meu reconhecimento de classes gramaticais e de posições gramaticais. Uma pergunta mais do nível, a forma como eu vou perguntar, o assunto ele cai em todas. Um formato mais do nível César Rio, o que eu vou indicar para vocês. Eles pegam esse que aqui e pedem para que vocês identifiquem uma alternativa que apresenta o mesmo tipo de que. Aí você lê. As meninas dizem que Diane é lindo,
O sol que é uma estrela nos ilumina. As meninas que dizem que Jane é lindo, o sol que é uma estrela nos ilumina. Meu Deus, eu acho que é o mesmo que? É o mesmo que? Qual é a informação em as meninas dizem que Jane é lindo? Não é essa informação? Não, subordinada. Subordinada. Que subordinada. Porque eu tenho uma ideia de dependência. Agora veja, tudo depende do tipo de minha informação. Essa informação é verbal? Não dá uma característica da boneca? Se dá uma característica do estado, de que tipo é minha informação? Meu predicado, portanto, de que tipo? Todo predicado nominal tem um verbo de que tipo? E de porcelana é um estado. É uma locução adjetiva, tá? Diga, gata. Predicativo, porque é a informação que está no predicado. Não, o complemento verbal só funciona com verbos transitivos. Se ele é um verbo de ligação, ele tem um complemento verbal? Não, isso aqui é o meu estado. Eu tenho um verbo de ligação e um estado. Ok? Não vou me aprofundar nesse tópico, tá? As meninas dizem que Jane é lindo. Não é isso que as meninas dizem? A informação sobre as meninas é qual, gente? Oi, gente, acorda. A informação sobre as meninas é qual? Ok, quase morrendo aí. Mas vou aceitar. A informação é: dizem que Jane é lindo. Essa informação sobre as meninas é uma informação de que tipo? Verbal, não é? É uma informação verbal, é um predicado verbal. Deixa eu ver se eu consigo despoluir um pouquinho aqui. O núcleo de um predicado verbal é o quê? É o verbo. Qual é o verbo que está no núcleo? Dizem. Este verbo que está no núcleo pede algum tipo de complemento? Quem diz uma? Que coisa? Ó, toda coisa é o quê? Substantivo. E toda coisa pode ser chamada de objeto. Este verbo pede um objeto direto ou indireto? Direto. Matou? Beleza, né? Qual é a coisa que as meninas dizem? Não é tudo isso que as meninas dizem? Isso tudo não está no lugar de uma coisa? Toda coisa não é um substantivo? Qual é a posição desse substantivo? Não é a posição do objeto direto? Essa construção está no lugar de um substantivo. E que lugar é esse? Só que é um substantivo qualquer? Tem um? E tudo que informa e tem verbo é uma? Eu vou dizer que isso aqui é uma oração. Dizer somente Jane é lindo tem sentido? Que Jane é lindo. A estrutura que Jane é lindo. Com o quê? Tem informação completa? Ó, a pergunta que eu estou fazendo não é Jane é lindo. A pergunta é: que Jane é lindo tem informação completa? Não. A informação, as meninas dizem, tem informação completa? Não. Essas duas estruturas não se dependem? Elas são, portanto, subordinadas. Como é o nome desta construção? Oração subordinada, substantiva, objetiva. Por que a gente sabe que é substantiva, objetiva direta? Porque ela está na posição de uma. Essa coisa é um. Essa coisa se relacionando com o verbo vai ser chamada de... Por que eu chamo de oração? Por que eu digo que é subordinada? Como é o nome disso? Oração subordinada, substantiva, objetiva, direta. Mas a pergunta que eu fiz foi sobre o quê? Esse que aqui não introduz uma informação que é um modificador nominal? Esse de baixo introduz uma informação que é um complemento
verbal. Se eles introduzem informações diferentes, eu posso dizer que eles são iguais? Não. Eles são, portanto, morfossintaticamente estruturas distintas. Tá? Vamos treinar só um tiquinho mais? Que a cara de vocês estão péssimas, as caras. Eu não sei se vocês assim. O aluno às vezes faz assim. Aí às vezes, quando ele faz assim, balançando para gravar, né? Balançando a cabeça para cima e para baixo, ele está concordando com você. Nossa, é verdade. Mas às vezes ele diz, nossa, tô fudido. Cara, como é que pode uma coisa dessa, né? A gente tem que saber identificar qual das duas referências semânticas o aluno está passando. Posso apagar? Né? Complicou, mas seguiu o mesmo esquema? Todos precisamos de que faça boa prova. E temos medo de que o edital saia. A gente vive torcendo para que o edital saia. Quando o edital sai, você diz assim, ai meu Deus, por que saiu agora? Total contradição. Qual é a minha primeira informação? Qual é a minha primeira identificação? O primeiro passo? Separar a coisa da sua informação. Qual é a separação? Precisamos de que faça boa prova. Essa informação é sobre quem? Todos é o nome da pessoa? Eu tenho uma pessoa chamada todos? Não. Todos é uma palavra que substitui o nome da pessoa? Então todos é um pronome. E o que é o pronome? Para o nome, acompanhando ou substituindo. A minha informação sobre todos é uma informação verbal, nominal ou verbo nominal? É ideia de estado? Não. Se não é ideia de estado, você não pode dizer que é uma informação nominal. Isso aqui é uma informação verbal. Se é informação verbal, eu vou chamar de predicado verbal. Beleza aí, gente? Pode ir, não pode? Ok. Esse predicado verbal, todo predicado verbal tem qual elemento como núcleo? Verbo. Este meu verbo pede algum tipo de complementação? Porque quem precisa de algo. Precisa de uma coisa. E toda coisa é um substantivo. E toda coisa pode ser chamada de objeto, se relacionando assim com o verbo. Do meu verbo até a coisa de que eu preciso, eu tenho uma preposição. Eu vou de forma indireta. Olha aqui, ó. É um processo indireto. Eu tenho, por conseguinte, um objeto. Qual é o tipo de verbo que pede um objeto indireto? O verbo transitivo pede uma coisa. O verbo transitivo indireto pede uma coisa com auxílio de uma preposição. Repita. Porque, olha aqui essa progressão. Do meu verbo até a coisa de que eu preciso, eu passo primeiro por uma preposição. Então, meu movimento é um movimento indireto. Eu tenho, portanto, um objeto indireto. Um verbo transitivo indireto. E qual é a coisa de que eu preciso? Não é tudo isso? Tudo isso não está na posição de uma coisa? E que posição foi essa? Não foi a posição de um objeto indireto? Então a gente coloca aqui logo, ó. Esta posição é a posição de um substantivo. É a posição de um objeto indireto. Dá para acompanhar direitinho? Dá? Todo mundo? Beleza. A gente tem que se aproveitar da turma de sábado, é uma turma menor. Porque a turma da manhã e a turma da noite são turmas maiores. A gente fica com mais vergonha de perguntar, né? Eu tenho aqui, portanto, uma estrutura que está na posição de um substantivo e a posição de objeto indireto, mas essa estrutura tem um, então eu vou chamá-la de
Porque toda informação que carrega um verbo vai ser chamada de oração. Essa estrutura, não completa o sentido do verbo precisar? Se completa o sentido do verbo precisar, porque ela é subordinada. Como é o nome? Adjetivo essa aqui? Essa aqui é substantiva, porque está na posição de um substantivo. O objeto direto, ele é um complemento verbal. Gente, você já viu um verbo se afastar do complemento? Não. O verbo que pede um complemento tem esse complemento como algo que completa o seu sentido e por isso não vai poder ser dispensado. Há uma relação, portanto, de subordinação. Oração, subordinada, substantiva, objetiva e indireta. Não é tudo. Porque, olha, é toda a construção. Tudo isso aqui é a coisa de que precisamos. A confusão eu sei por qual motivo se dá aí na sua cabeça, mas a gente vai analisar isso quando introduzirmos pronomes. Temos medo de que o edital saia. Essa informação é sobre nós, não é? Nós está aí escrito, mas eu posso identificar, não posso? Eu tenho uma informação sobre um elemento que não está escrito, mas pode ser facilmente identificado. Essa informação é ação, acontecimento, fenômeno natural ou posse? Ou estado? É o estado, qual é a característica dada para nós? Medo é uma característica para nós? Medo não é a característica para nós. Medo é a coisa que nós temos. Porque se vocês dizem que essa informação é uma informação nominal, significa dizer que meu verbo é um verbo de ligação. Retira o verbo para ver se tem sentido. Fica sem sentido, não é? Então significa que dizer que essa informação é uma informação verbal, meu predicado é um predicado verbal. Esse verbo termina uma ideia de posse, tá? O verbo, que é o núcleo do meu predicado, ele pede algum tipo de complemento? Quem tem uma? Toda coisa é um? Toda coisa se relacionando assim com o verbo vai ser chamada de direto e indireto, porque não tem preposição. Eu tenho um verbo, portanto, identificado como verbo transitivo, que pede um objeto direto. Qual é a coisa que temos? Nós temos medo, não temos? Medo, portanto, é a coisa, ou seja, o meu substantivo. E é a coisa que está na posição de um objeto. A posição de um objeto direto, não é verdade? Beleza. Só que se eu falo que nós temos medo, tem sentido completo? Porque quem tem medo de... A palavra medo não tem sentido. A palavra medo precisa ser completada. Qual é a única classe gramatical que pode completar o sentido de uma palavra? O substantivo ele pode completar o sentido de um outro substantivo, tá? Mas vocês precisam identificar que a única classe que vai poder completar sentido é a classe do substantivo. Essa palavra medo é um substantivo sem sentido completo. Um substantivo que não tem sentido completo, ele precisa de quê? De um complemento nominal. Não vai precisar de um complemento nominal. Ele precisa de complemento, mas o complemento não é chamado de verbal, porque está completando um nome, um substantivo. Ele é chamado de complemento nominal. Gente, do que eu tenho medo? Eu não tenho medo disso tudo? Isso tudo não está na posição de um substantivo? Afinal de contas, quem tem medo de algo, de uma coisa, e toda coisa é um substantivo. Que posição é essa?
Não é a posição de complemento nominal? Sem essa estrutura, a palavra medo tem sentido completo? Significa dizer que as estruturas são subordinadas? São. Eu tenho um complemento nominal qualquer ou tenho uma estrutura que tem verbo? Tem verbo. E tudo que tem verbo é? Como é o nome dessa oração? Vejam que para compreender um processo que está no final da gramática, você precisa compreender classes gramaticais. Se não compreende classes gramaticais, não adianta decorar a oração. Decorar a oração, você decora assim. Temos 3 tipos de orações subordinadas. Substantiva, substantiva, adjetiva, adverbial. As substantivas. Oração subordinada, substantiva, subjetiva. Oração subordinada, objetiva direta. Oração subordinada, substantiva, objetiva indireta. Oração subordinada, completiva nominal. Oração... Meu Deus, está faltando uma. Só decora. Decorar vai te resultar alguma coisa? Vai esquecer. Aí se você domina a ideia de classes gramaticais e de característica de classe gramatical, vai embora. Não erra, não. Não, porque o objeto indireto se liga a quem? E essa estrutura está se ligando a quem? Mas é um tipo de pergunta, Anderson, que eles colocam muito. Porque quando você lê só nós temos medo, você não diz medo de uma coisa, você diz assim, quem tem medo de uma coisa. Aí acha que esse de uma coisa está se ligando a medo. Está se ligando a tem, está se ligando a medo. Quem se liga tem é quem? Medo. Então você tem aqui, ó, de que se ligando a medo e medo se ligando a temos. E temos se ligando a nós. Procurar a setinha é visualizar a sintaxe, tá? Pode ir ou peraí? Agora que eu já resolvi algumas questões, vocês vão responder as demais questões, as demais estruturas. São 2 estruturas, tá? Vamos? E aí? Ah, que impacto, você não fez mesmo, né? E você se deixa influenciar, João? Você que se deixa influenciar. E aí, primeira coisa que eu faço é o quê? Identificar o verbo para separar informação e coisa sobre a qual eu informo algo. Coisa ou pessoa. Separo aqui, não separo? Eis a minha informação, eis a pessoa sobre a qual eu informo algo. Eu não é o nome da pessoa, é o pronome. Beleza? Essa informação, ela é ação, acontecimento, fenômeno natural ou posse? Ação. Se é ação, meu predicado é de que tipo? Meu predicado é verbal. O núcleo desse predicado verbal qual é? Descobrir. Se descobrir é o núcleo do predicado verbal, eu tenho que identificar se ele pede ou não uma complementação. Ele pede complementação? Não? Ou sim? Sim. Oh, bonito. Por quê? Porque quem descobre uma coisa. Entendi. Aí, vejam, eu descobri o quê? E eu descobri meu amor no azul do mar. Só que meu amor no azul do mar é alguma coisa? No azul do mar é um lugar. E o lugar é um advérbio. E o advérbio vai ser um modificador. E modificador completa? Não, modificador modifica. Esse aqui é um modificador verbal. Ele é um advérbio de lugar. Belezinha? Belezinha, né? Tá aí? Bacana. Eu tenho toda coisa, e toda coisa se relacionando assim com o verbo vai ser chamada de objeto direto. Belezinha? Pode ir, não pode? Tá. Eu descobri o quê?
Eu descobri meu amor. Eu descobri meu amor onde eu tenho uma coisa e um lugar. Essa coisa está na posição de um substantivo, de um nome. Posição essa que eu chamo de objeto direto. E no azul do mar está na posição de um modificador verbal, que representa aí um advérbio de lugar, mas tem mais de uma palavra. Tem mais de uma palavra, no entanto, tem verbo? Não, eu vou chamar de locução adverbial. Tá certinho? Bonitinho, não é? Dentro desse objeto, você encontra o núcleo. Qual é o núcleo? Amor é um nome. Meu é um modificador, porque afinal de contas não é o seu, é o meu. Esse meu que é o modificador se relaciona com o nome, por isso vai ser chamado de pronome possessivo. Belezinha? Belezinha? Vamos para a próxima? Não é mesmo? Vamos lá. Vai ver o marido é concorrente seu. Olha, o que eu faço aí, gente? Separo. Onde é que eu separo? Não separo no quem? Posso aprofundar uma informação sobre esse quem? Tá. Eu tenho a informação, descobriu que o ouro foi roubado. Essa é a informação sobre o quem. O quem está na posição de uma coisa, não está? Toda posição de coisa é posição do substantivo. Essa posição aqui do substantivo foi ocupada por um substantivo? Foi ocupada por um pronome. O que é pronome? Para o nome. Nesse caso, para o nome substituindo. Ok? Beleza? Pode ir, não pode? Vamos avançar. Perguntinha. Só um esclarecimento aqui. Vocês sabem qual é o conceito de um sujeito? Exatamente. Sujeito é o elemento sobre o qual se informa algo. Você consegue perceber sujeito ao separar a informação da coisa sobre a qual estou informando algo. Isso é sujeito. Alguns indicam sujeito é o agente ou o paciente da ação. Aí você tem a construção. Adoro essa frase. O curso são os alunos. Salvo engano, eu apresentei essa frase na semana passada. Qual é a informação? Qual é a informação, gente? É o horário que já... A informação é que alguma coisa são os... E que coisa é essa? O curso, portanto, é o meu... Dúvida? Identificando informação e coisa sobre a qual eu informo algo. Dúvida? Não. Eu tenho jeito e tenho informação. O que é sujeito, portanto? Sujeito é o elemento sobre o qual se informa algo. Não é que a construção, o conceito de que sujeito é o agente ou paciente da ação esteja errado. Não é isso. É porque são os alunos têm ação para ele ser agente ou paciente? É uma ação? Gente, são os alunos, é uma ação? Não. Então, se eu não tenho uma ação, eu posso indicar agente ou paciente de ação? Não. Sujeito não é somente o agente ou paciente da ação. Sujeito é, todo mundo junto e misturado, vem aqui, Débora. Sujeito é o elemento sobre o qual se informa algo. E sujeito é posição. Eu tenho 3 advérbios. Por enquanto é só.